por que é tão importante eliminar esse problema. E ainda você vai aprender 3 dicas práticas para começar a aplicar hoje mesmo e melhorar a qualidade do seu sono. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fique Boa do Joelho com a Aline, episódio número 10. Aqui você aprende como ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, em casa e sem remédios. Aqui é a Aline, sou fisioterapeuta, e no episódio de hoje vamos falar sobre como o sono pode melhorar a sua artrose no joelho. Pois é, se eu te mostrar como você pode ter muito mais resultado no seu tratamento para artrose no joelho sem fazer nenhum exercício, apenas dormindo. E se eu te mostrar como dormir melhor, não só para ficar boa da artrose no joelho, mas também para se tornar muito mais feliz em praticamente tudo na sua vida. E se eu te mostrar como o seu corpo pode produzir naturalmente a substância necessária para te ajudar a ficar boa do joelho a longo prazo. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Hoje eu vou te mostrar 3 formas de melhorar o seu sono, para você ficar boa do joelho e poder voltar à vida normal. E a terceira é a mais importante, então fica ligada. Antes de começarmos, deixa o seu like e se inscreve nesse canal, para poder aprender mais e conseguir ficar boa do joelho. Bem, na fase mais avançada da artrose, as dores podem te impedir de dormir e afetam drasticamente a qualidade do seu sono. Um sono mal dormido prejudica a capacidade de regeneração celular natural do nosso corpo. E também prejudica a capacidade de descanso para se recompor para o dia seguinte. E até mesmo a capacidade de se recuperar de doenças. Olha só como isso é tão importante. E também em doenças que causam dor crônica, como é o caso da artrose no joelho, esse processo se torna um ciclo vicioso. E aí a gente vai entender aqui por que é tão importante eliminar esse problema. E ainda você vai aprender 3 dicas práticas para começar a aplicar hoje mesmo e melhorar a qualidade do seu sono. Então, eu não vou falar aqui sobre posição certa de dormir, posição errada de dormir, nada disso, mas sim como atingir o sono mais profundo e reparador, o chamado sono ideal. Ao simplesmente melhorar o seu sono, você de cara já consegue iniciar um processo que vai alavancar muito os resultados do seu tratamento para artrose no joelho. E se ficar boa da artrose no joelho é o seu objetivo, regular o sono é um auxiliar muitíssimo valioso. E atenção, o sono ele não vai levar você a ficar boa da artrose no joelho, é claro. O que vai levar você a isso é o tratamento completo e continuado da artrose no joelho. É tratar a artrose sem as lacunas dos tratamentos tradicionais, como pilates, a hidroacademia, fisioterapia, etc. E também sem ficar tratando de forma meramente paliativa, como é o caso dos remédios, das infiltrações, etc. O que você precisa é do tratamento completo para poder ficar boa do joelho e voltar à vida normal. E eu ensino sobre esse tratamento aqui nas minhas redes sociais, que é o método PMA. E o sono é um dos auxiliares dentro do método PMA, entende? Ou seja, ele vai ajudar a otimizar os resultados que você consegue lá no PMA, mas não vai substituir o tratamento, obviamente. Bem, os distúrbios do sono podem provocar consequências adversas na vida das pessoas, por prejudicar o funcionamento natural do corpo e aumentar a propensão a distúrbios nervosos também, distúrbios psiquiátricos, entre outros também, que consequentemente podem comprometer a qualidade de vida das pessoas. E esse é um problema que precisa ser tratado. E quem tem artrose no joelho sintomática sofre com dores constantes que atrapalham o ciclo normal do sono, além de causar ansiedade e problemas emocionais que interferem no nosso sono. Fazem a pessoa acordar no meio da madrugada por causa da dor. Tudo isso prejudica muito a qualidade na hora da gente dormir.
E quando você para de ter dificuldade para dormir, ou para de acordar no meio da noite e passa a ter um sono profundo e reparador, na hora certa para o relógio biológico do nosso corpo, você começa a promover a regeneração celular natural proporcionada pela melatonina com a maior eficácia possível. A melatonina é um hormônio produzido no cérebro pela glândula pineal e ele atua como um antioxidante renovando as células do nosso corpo. E quando esse processo acontece adequadamente, a gente se sente mais disposta para o dia a dia, inclusive para fazer o tratamento da artrose no joelho. O corpo adquire mais facilidade em se recuperar das doenças, que é muitíssimo importante. E até o humor e a capacidade de memorização e aprendizagem melhoram. Eu mesma já tive muito problema com não conseguir dormir na hora certa e acordar ainda com sono, mesmo se eu só levantasse às 10 horas da manhã, que eu pensei em fazer a minha monografia de conclusão do curso de fisioterapia lá na faculdade em poliultrassonografia do sono, que é um exame que se faz para saber se você está dormindo direito ou não, em suma, por cima. E eu pesquisei muito sobre isso. E aí eu comecei a desenvolver a minha monografia, mas não tinha ainda na minha cidade uma clínica que realizasse esse serviço lá na época. Então eu tive que mudar o tema. Mas eu tive muito tempo para pesquisar bastante sobre o assunto para tentar melhorar a minha situação. E quem sabe até trabalhar nessa área. Cheguei a pensar nisso. Isso mudou a minha vida completamente, porque eu eliminei o problema de conseguir dormir e principalmente o de acordar ainda com sono e indisposta. Agora, muita gente decide tomar remédio para dormir. Só que isso não resolve o problema. Até porque ninguém deve tomar esses medicamentos a longo prazo, porque eles podem causar dependência. E um belo dia você só vai conseguir dormir se tomar o remédio. E não é só isso não. Eles têm efeitos colaterais muito ruins, como sonolência durante o dia, redução da capacidade de raciocínio, perda da capacidade motora e até de memória. E outros efeitos colaterais comuns dos remédios para dormir são sonambulismo, alteração da memória, alucinação, ganho de peso, alteração do apetite e hipotensão postural. Olha só a quantidade de problemas que esses remédios podem trazer para a vida da pessoa. Então, realmente, o ideal é nem começar com eles. É você já partir direto para um jeito mais natural, né? Você sabe que eu aqui sempre ensino os recursos naturais, justamente para você se livrar desse tipo de problema, que são os efeitos colaterais dos remédios. São tratamentos mais eficazes, inclusive, do que os remédios, que são paliativos, nesse caso, tá? Bem, temos também outros vilões do sono, que acabam nos fazendo cometer erros na hora de dormir. Sabe quando a gente vai dormir e os pensamentos começam a voar em mil direções? Pensamentos que vão atrapalhar o cérebro. Pensamos no que tem para fazer no dia seguinte, na raiva da conversa que tivemos com a vizinha, mil e uma coisa. Tudo isso distrai o cérebro do sono. E tem também a luz do celular, que estimula muito o cérebro. E se a gente fica até tarde conversando no WhatsApp, ou vendo vídeo na internet, assistindo TV, o cérebro também acaba sendo muito estimulado pelas luzes das telas e tenderá a ter mais dificuldade para entrar no estado de relaxamento, para atingir o sono ideal regenerador. Agora, vamos adicionar a isso tudo um quadro de dor intensa no joelho, que às vezes até você é acordada por causa da dor. Imagina você juntando todas essas situações. Como seria possível ter uma qualidade de sono regenerador com todos esses percalços na hora de dormir? É totalmente impossível. E é por isso que hoje eu vou te dar 3 dicas para você conseguir atingir o sono REM, que é o estágio mais profundo do sono, onde a gente consegue otimizar a regeneração celular. E detalhe, para isso acontecer,
temos que estar dormindo entre 2 e 3 horas da madrugada, porque é a hora de pico em que o corpo produz a melatonina, o hormônio que faz esse trabalho regenerador. E não é só isso, você precisa estar dormindo algumas horas antes desse período, porque nesse horário que se atinge o sono REM, você vai levar um tempo para chegar lá. O cérebro vai passar por estágios do sono até chegar lá no sono REM. Então ele precisa de um tempo anterior para poder chegar nesse pico entre 2 e 3 horas da manhã. Isso quer dizer que o ideal é você adormecer até 9 horas da noite, 10 horas no máximo. Assim, o cérebro tem tempo de chegar ao estágio de sono profundo às 2 horas da madrugada, para produzir o hormônio regenerador adequadamente. Agora, vamos às dicas práticas. Pega papel e caneta e já vai anotando, porque você vai poder utilizar essas dicas para o resto da sua vida, o máximo de vezes que você puder. Primeira dica: você deve utilizar celular, TV, tablet, o que for, até no máximo 9 horas da noite. No máximo. Agora, se você vai dormir às 9, o ideal é que às 8 você já interrompa essa utilização. Se você vai dormir às 10, interrompa pelo menos até às 9 horas, para o cérebro ir acostumando com a luz mais baixa. E não é só isso. Você também deve apagar as luzes da sua casa e deixar só um abajurzinho, um quebra-luz, alguma coisa, a partir das 8 horas da noite. Porque a melatonina, ela começa a ser produzida às 8 da noite. E se tiver muita luz estimulando o cérebro não consegue fazer essa produção de melatonina adequadamente. Ela só consegue funcionar bem no escuro. Então, a partir das 8 da noite, começa a apagar todas as luzes da sua casa e fique só com quebra-luzes, luzes indiretas, fraquinhas, para ir preparando o seu cérebro para a hora de dormir. Ai, Aline, mas eu gosto tanto de assistir a minha novela, começa de 9 horas, vai até 10 da noite, não sei o quê. Bem, aí você tem que colocar na balança, o que é que você prefere? A novela ou a sua saúde? Bota aí na balança e veja qual dos dois vai ser o mais importante para você. Ai, Aline, mas eu tô muito habituada a ficar no celular, conversando com as minhas amigas. Ou então, ai, eu trabalho demais, tenho que ficar no WhatsApp até 10 horas da noite, resolvendo o problema de trabalho, respondendo, dando orientação. Bem, nesse caso, é bom você tentar programar os seus horários. Fazer uma reprogramação de horários para que a necessidade da utilização do celular se dê no máximo até 8 horas da noite. Vale a pena você fazer essa reprogramação, porque a gente está falando aqui não só da saúde geral do seu corpo, mas estamos falando também do auxílio à sua recuperação dos sintomas da artrose no joelho, né? Mais uma vez, a artrose no joelho, ela é uma doença que não tem cura, infelizmente, ela é progressiva, mas tem como a gente controlar os sintomas da artrose, para você conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal. E para isso, se as células do seu corpo estiverem com a maior capacidade de responder aos estímulos do tratamento, uma maior capacidade de regeneração, claro que os resultados do seu tratamento vão ser melhores, né? É até uma relação de causa e efeito aí. Então, o quanto que você quer ficar boa do joelho, né? Eu acredito que vale a pena você organizar a sua rotina em função de ficar boa do joelho até. Porque quando você está andando com dificuldade, fazendo as coisas de casa que são as mais simples, devagarzinho, perdendo tempo com aquilo até, você precisa priorizar para resolver esse problema. Porque ele vai afetar todas as áreas da sua vida. E como é um problema extremamente sério, que pode até trazer lá na frente, né, distúrbios cardiovasculares, inclusive, né, tendências a problemas como hipertensão, infarto, por causa dessa dificuldade de mobilidade do corpo, aí você precisa parar para pensar um pouquinho mais sobre o quanto você não só quer, mas o quanto você precisa ficar boa do joelho para voltar à vida normal.
Então, vale a pena você organizar a sua rotina. Eu acredito que por mais corrida que seja a sua rotina, tem como você se organizar de forma que você consiga obedecer esse ciclo do sono e que seja adequado para a sua rotina. Aline, mas será que é tudo isso mesmo? Será que essa melatonina regenera as células do corpo? Tem certeza? Vou te dar um exemplo prático agora. Quando a gente dorme com aquela cara acabada, cansada, às vezes com olheira, né? A cara parece um maracujá. E qualquer pessoa que te vê na rua vê claramente que você está cansada, o olho chega a ficar caído. Após uma boa noite de sono reparador, no dia seguinte, você é outra pessoa. Você amanhece descansada, renovada, o seu rosto está diferente. Você se olha no espelho, o rosto está iluminado, renovado. Ao passo que quem nunca dorme direito tem olheira, envelhece mais rápido. Como, por exemplo, as pessoas que trabalham de madrugada, aeromoça e tal. E isso a gente vê claramente no próprio rosto. Só com esses exemplos que eu dei aqui, de você dormir com o rosto cansado, olho baixo e tal, e depois do sono regenerador, no outro dia seu rosto é outro, né? Você até realmente se ilumina. Isso é reflexo do trabalho da melatonina. Então, por que é que você não vai ajudar ela a trabalhar adequadamente dentro do seu corpo? Não faz nenhum sentido, né? E outra coisa, a segunda dica que eu vou te dar agora, prática, para você começar a aplicar hoje. Só relembrando a primeira, não utilizar telas de celular, TV, nada disso, após as 9 horas da noite e baixar as luzes da sua casa a partir das 8 horas da noite. Desligar o máximo de luz possível. Essa foi a primeira dica. A segunda, vamos lá. Relaxar o seu cérebro um pouco antes de dormir. Desacelerar os pensamentos. Isso é muito importante para evitar aquele problema que eu falei lá no começo. Quando a gente vai dormir, que deita, começa a pensar em mil e uma coisa que tem que pensar, que tem que fazer no outro dia e tal. Então, se o seu cérebro estiver mais relaxado, ele vai tender a desacelerar esses pensamentos também. E aí tem duas coisas que você pode fazer para ajudar o cérebro. A primeira é uma meditação rápida. Não precisa ser 30 minutos de meditação. Ai, meu Deus, tenho nem paciência de fazer isso. Mas você pode passar de 1 minutinho a 5 minutos. Só. Rápido assim. E como você vai fazer isso? Tem várias formas de você iniciar uma meditação e tal. Mas você pode ficar deitada na posição que você gosta de dormir. Digamos, você gosta de dormir de lado. Você vai, deita lá na cama de lado, se prepara para dormir e vai meditar nessa hora que você deitou. Aí você pode simplesmente fechar os olhos e tentar acalmar os pensamentos, se concentrando na sua própria respiração, por exemplo. Para de pensar em qualquer coisa, tenta controlar o pensamento e prestar atenção no silêncio, se o seu quarto estiver silencioso, né? Isso seria ideal, não tiver barulho, mas se tiver algum barulho, tenta se concentrar na sua respiração e se concentra no ar entrando nos seus pulmões. Começa a tentar realmente bloquear os pensamentos de uma forma amena. Assim, o seu cérebro vai desacelerando. E pode ser que daqui a 10 segundos o pensamento volte, vai ser normal. E aí você vai tentando bloquear esses pensamentos de novo, de forma consciente. E vai se concentrando em dentro de você, na sua respiração, no ar entrando nos pulmões, o quanto que o seu corpo está relaxando, vai soltando os músculos e tentando estacionar os pensamentos o máximo que você puder. Isso já vai ajudar muito a acalmar o cérebro. E você não precisa ficar muito tempo nisso. De 1 a 5 minutos já vai ser suficiente para dar um descanso para sua mente. Porque ela também precisa de descanso. Já parou para pensar que a gente fica o tempo inteiro pensando em alguma coisa ou assistindo alguma coisa? Nossa mente nunca para, nunca descansa. É como se você pegasse o seu braço e ficasse dobrando, esticando ele o dia inteiro sem parar.
todo dia, 24 horas, sem descanso. O cérebro é assim, ele não tem esse descanso, porque quando a gente dorme vai ter o sonho. E aí o sonho vai fazer o cérebro estimular e ficar ativo também. Então, quanto mais profundamente a gente conseguir dormir, mais conseguimos acalmar o cérebro para ele desacelerar de tanto pensamento. E essa é realmente uma forma de relaxar e se preparar para dormir melhor. A outra forma é fazer um exercício respiratório. E aí tá dentro ainda da dica de relaxar o cérebro, tá? São 2 dicas práticas dentro de uma. Então vamos lá. Você pode fazer um exercício respiratório maravilhoso de respiração profunda. E esse exercício, não necessariamente, você deve fazer só na hora de dormir, você pode fazer em qualquer hora, qualquer lugar. No ambiente de trabalho, por exemplo, você está estressada, você pode fazer essa respiração para se acalmar. Se o seu marido te fez uma raiva gigantesca, você está com vontade de chacoalhar ele assim, você pode fazer esse exercício para se acalmar. Ai, mas porque teve uma discussão por causa de política, que hoje em dia, né, acontece muito, infelizmente. Faz uma respiração profunda, ajuda a relaxar. Não só antes de dormir, mas em todos esses momentos, esse exercício vai poder te ajudar para você conseguir realmente relaxar. E não só a questão de relaxar a mente, mas melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar o aporte de oxigênio para todas as células do corpo. Então, isso vai ajudar você a sentir todo o corpo mais relaxado. Vai melhorar também a nutrição dos músculos que vivem tensos, né? Aqui, ombros, costas, essa musculatura que vive sempre muito tensa. Então, vai ajudar também a receber um pouco mais de sangue para ter mais oxigênio, para ele finalmente funcionar melhor. Então, tem vários efeitos positivos. E não é só isso. Também vai melhorar a funcionalidade do pulmão. Pois é, muitas vezes a gente respira, eu digo assim, muitas vezes quer dizer praticamente todo mundo, tá? Respira de forma insuficiente. Nossa respiração é superficial e isso leva o nosso pulmão a ter menos expansibilidade pulmonar. Ou seja, ao invés de o pulmão utilizar toda a capacidade dele de inspirar e expirar, de absorver o oxigênio e depois eliminar o gás carbônico, a gente acaba subutilizando essa capacidade. E aí, isso pode acabar causando dificuldades maiores de se recuperar de uma doença respiratória, por exemplo. E veja, eu já estou entrando aqui em outro assunto, mas eu vou dar uma explicadinha rápida, porque quanto melhor você entender, melhor será. Durante a pandemia, um pesquisador respiratório chamado Robert Littman, ele é um especialista em respiração norte-americano, que trabalhava lá nos hospitais, na linha de frente, logo no começo da pandemia e tal. E sabe o que ele reparou? Que as pessoas que faziam exercícios respiratórios, como por exemplo, quem pratica yoga, digamos, e tem uma respiração normal, com expansibilidade normal, essas pessoas se recuperavam mais rápido, sentiam muito menos os sintomas e nenhuma delas morria. Ao passo que as pessoas que tinham uma respiração mais limitada, como que é o que a maioria das pessoas tem, né, uma respiração mais curtinha, superficial, essas pessoas sentiam mais os sintomas e eram elas quem faleciam do Covid. Ou seja, um pulmão bem preparado, assim, com essa expansibilidade mais treinada através de um exercício respiratório, ele vai estar mais apto de se recuperar de uma doença respiratória em qualquer momento da sua vida. E isso vou ensinar para você aqui agora, para você melhorar a expansibilidade do pulmão e você poder fazer o resto da sua vida se você quiser. E se um dia, Deus a livre, você precisar se recuperar de alguma doença respiratória, seu pulmão vai estar mais fortalecido, digamos assim. Então vamos lá. Isso vai ajudar também o sono, né? Que é o objetivo aqui do vídeo. Bora lá. Você vai sentar bem relaxadinha na cadeira, encosta, relaxa. Se estiver deitada, fica bem apoiadinha, relaxa. Você vai puxar o ar apenas pelo nariz com a boca fechada. Certo? Assim. E aí você vai puxar o ar devagar e profundamente.
Quanto mais lentamente você fizer essa inspiração, melhor. E tenta sentir que o ar chegou até a base inferior dos pulmões, que é na altura das últimas costelas, certo? Então, tenta perceber se o ar chegou até lá. Então, vamos lá. Inspira pelo nariz, puxa o ar pelo nariz, boca fechada o tempo inteiro. Deixa o ar chegar até a base inferior dos pulmões, na altura das últimas costelas. E aí, quando isso acontecer, você vai contar 3 segundos bem devagar, prendendo o ar dentro dos pulmões. Então, vamos lá fazer na prática. Solta um pouquinho o ar para a gente começar do zero. Vamos lá. Inspira. Quando o ar chegou na base inferior dos pulmões, prende lá dentro por 3 segundos. 1, 2, 3, contando bem devagar. E aí solta o ar pela boca. Com a boca bem relaxada, não é para soprar. Não assopra, senão não vai dar certo. Boca relaxada, olha para mim. Faz exatamente assim como eu fiz agora. E aí você vai tentar soltar todo o ar que você puder. Solta, solta, força essa expiração. Força o ar a sair, porque assim você vai renovar o ar que está lá dentro dos pulmões da melhor forma possível. Quando a gente respira, o pulmão não consegue sozinho colocar todo o ar para fora. Então fica sempre um resíduozinho de ar lá dentro. Se você força essa expiração, a gente consegue renovar melhor o ar que vai entrar novamente. Então vamos fazer mais uma vez o passo completo, o exercício completo, para você entender bem direitinho. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Até sentir que o ar chegou lá na base inferior dos pulmões, o máximo que puder. Terminou a inspiração. Segura. 1, 2, 3. Contando devagar. E aí vai soltando o ar. Sem soprar, não pode soprar. Boca relaxada. E força a expiração. E aí, você vai repetir esse exercício 5 vezes. O ideal é que você faça um exercício respiratório, uma respiração normal. Um respiratório, um exercício e uma respiração normal. E alterne entre um e outro, porque assim você vai aumentar muito, né, a quantidade de oxigênio que vai entrar no corpo e no cérebro, e você pode acabar ficando tonta se fizer tudo de uma vez. Tem gente que sente essa sensação de tontura, que é absolutamente normal, e é só a alteração de oxigênio, da concentração de oxigênio no cérebro. Então, se você alterna entre um exercício e uma respiração normal, esse problema da tontura tende a aparecer com menos intensidade ou até nem aparecer. E se você fica tonta, não se preocupe, é isso mesmo. É só o cérebro reagindo ao oxigênio que está entrando a mais e ele não está acostumado. Mas nesse caso, é muito bom. E aí pronto. Você faz esse exercício 5 vezes só. Acredito que em 1 minuto você já terminou. E o cérebro vai estar com certeza muito mais relaxado e mais apto a entrar no estágio do sono. E outra coisa que você pode fazer, que eu vou dar só uma orientação aqui à parte, é assistir lá no meu Instagram, @plenamenteativa, o meu Reels, onde eu ensino as 3 posições corretas de dormir. Não vou falar aqui porque não é o tema desse programa, como eu já falei lá no começo, o objetivo aqui é outro. Mas você pode complementar todas essas orientações que eu estou dando aqui assistindo esse Reels lá no meu Instagram, @plenamenteativa. Mas só vai lá depois que eu terminar aqui, porque ainda vem a terceira dica, que é a mais importante, como eu falei. E qual é essa terceira dica? Bem, com certeza é você fazer o tratamento completo da artrose no joelho, para poder ficar boa e nunca mais ter que acordar no meio da madrugada por causa de dor no joelho. Porque se você não resolver esse problema base, não importa o quanto você vai conseguir dormir mais cedo, não usar celular até a hora tal, mas
Se a dor ainda te acorda no meio da madrugada, você não vai conseguir atingir o sono REM da melhor forma possível. Você precisa conseguir transpassar toda a noite, a madrugada e amanhecer até 7, 8 horas da manhã sem ser acordada pela dor. Assim, você vai conseguir completar o ciclo do sono da maneira mais adequada. E aí, só dá para fazer isso eliminando a dor. E você só consegue eliminar a dor a longo prazo fazendo esse tratamento que eu estou falando, completo, na sequência correta, para que você consiga ficar boa do joelho e voltar à vida normal a longo prazo. Ai, Aline, mas como é que eu faço para fazer esse tratamento? Eu quero muito ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Bem, em breve eu vou fazer a minissérie Fique Boa do Joelho. Um evento totalmente online, gratuito, que você pode participar. E lá nessa minissérie eu vou ensinar qual é o caminho para você ficar boa do joelho e voltar à vida normal, fazendo esse tratamento. Vou ensinar até o que você tem que parar de fazer para poder ficar boa. Tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia que está errado, que piora a artrose no joelho e a gente nem sabe. Então eu vou ensinar isso também. O que você tem que parar de fazer, o que você tem que começar a fazer e o caminho para você fazer esse tratamento completo e na sequência correta. Lá você descobre como você vai fazer todos os exercícios que precisa, tem acesso a todos os exercícios na sequência certa que você precisa, todos os alongamentos, tudo. Qual o caminho que você deve seguir para iniciar esse tratamento? Você vê tudo. Então, em breve, eu vou vir aqui nas minhas redes sociais e vou avisar que as inscrições para a minissérie estarão abertas. Então, você vai entender muito melhor sobre ele lá na minissérie e desde já eu estou te esperando lá. Vai começar em breve, fica de olho. Se não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, aperta no sininho para receber as notificações. Sempre que eu publicar um vídeo, um programa, um conteúdo novo para você, que todo dia tem conteúdo novo aqui, para você entender como ficar boa do joelho. Toda terça e quinta, 8 horas da noite, tem o programa Fique Boa do Joelho com a Aline, para você aprender o caminho para ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de todo esse conteúdo. Assim, dá o like também nesse vídeo, porque isso vai ajudar esse vídeo a ser distribuído para mais pessoas que também precisam dessa ajuda. E fica de olho para ver quando a minissérie vai começar. Então é isso, o recado de hoje está dado, espero que você tenha anotado todas as dicas, comece a praticar hoje mesmo e comenta aqui embaixo se você gostou das dicas, se você vai aplicar, ou então volta aqui nesse vídeo para me dizer o que aconteceu depois que você aplicou as dicas de hoje. Então, um beijo e até o próximo programa Fique Boa do Joelho com a Aline. Até lá!